A gente conversou um pouquinho sobre o episódio do ano passado, né, em que milhares de bots de jogos do Tigrinho e genéricos, né, dessas bets invadiram o Instagram e acabaram, enfim, importunando muita gente. Eu acho que todo mundo foi impactado inicialmente pelo CPF. Eu, pelo menos, recebi umas 20 solicitações de amizade, assim, por dia. E aí chegou um momento que as pessoas estavam realmente ficando de saco cheio disso e começaram a pensar em táticas de ser menos incomodadas. E aí teve uma nutricionista que fez um vídeo ensinando como bloquear algumas palavras ou como reduzir esse nível, né, de acessos. E uma das técnicas que ela ensinava era o bloqueio de palavras ali na ferramenta do Instagram. E ela falava, bloqueia a palavra tigre. E isso virou um assunto tão grande que virou uma matéria do Fantástico com esse vídeo dela ensinando isso. E a gente estava ali há 20 dias de lançar uma plataforma online de capacitação, que é um pilar muito importante para a gente, assim, de relacionamento com o profissional de obra. A gente já estava com um plano de mídia online, todo pago para divulgar, porque era uma plataforma online. E aí, quando a gente viu, as pessoas estavam começando a silenciar a nossa marca. Eu falei, gente, então na segunda-feira, a matéria do Fantástico foi ao ar no domingo, e aí na segunda-feira, o time da agência, da Energy, me ligou e falou, Carla, a gente precisa conversar porque crise à vista, né? E aí a gente fez uma reunião na própria segunda, entendendo que a gente precisava ser proativo em vez de reativo. A gente não podia deixar o bloqueio acontecer para depois tentar reverter isso. A gente precisava chegar antes e evitar que as pessoas bloqueassem o tigre errado, né? Bloqueia o tigre certo, deixa a gente aqui, a gente é só construção civil, a gente está aqui há 84 anos, fazendo o nosso trabalho bem feito. E a gente usou o tom de voz da marca, fez um post simples no Instagram, num estilo bem de recall de indústria automobilística, sabe? E a gente não podia falar o nosso nome, então a gente substituiu o nome Tigre, a gente substituiu todos os nomes Tigres, tanto na locução quanto nas legendas e tudo mais, por um rugido, para que a gente conseguisse ter alcance, né? E a gente conseguisse, inclusive, atingir as pessoas que tinham bloqueado o Tigre. Então foi isso, a gente fez um post, ele subiu, a matéria do Fantástico foi no domingo, a gente detectou uma possível crise na segunda, a gente conseguiu ir pro ar na quarta e a gente superou assim, a crise que não chegou a acontecer, isso que é o mais legal. Foi muito positivo, por incrível que pareça, quando a gente começou a ser acionado pelos bots, a gente não perdeu seguidores. E quando a gente fez o nosso post, ele foi tão autêntico, ele foi tão proprietário da marca, que as pessoas são super saudosas, né? As pessoas gostam da Tigre. A Tigre é uma marca muito querida. E como a gente usou do nosso tom de voz, a gente usou o recurso de humor pelo qual a gente é bastante reconhecido, as pessoas adoraram a ação. Então, as pessoas compartilhavam o vídeo. Foi o conteúdo de maior engajamento da nossa página. Na história do nosso feed. O nosso feed ele é focado para o profissional de obra, então ele não é desses feeds de milhões de seguidores, mas a gente, na semana desse post, a gente ultrapassou os 100 mil seguidores. Foi o nosso maior stretch de ganho de seguidores, foi nessa semana. Foi o conteúdo de maior engajamento, tanto comentário quanto compartilhamento. E foi só positivo, assim, acho que foi muito legal. Foi fazer do limão uma limonada, literalmente, assim. No nosso caso, a gente tem uma relação de conversa muito próxima com o profissional de obra, né? Tanto com o pintor, ali no segmento de ferramenta de pintura, quanto com o pedreiro, o instalador, o eletricista, na parte de tubos e conexões e predial. Então, esse público já é um público muito engajado, eles já geram muito conteúdo, assim. O universo dos pintores influenciadores é gigante. Então, existe sim uma horizontalidade muito grande na criação de conteúdo. Existe uma relação da marca em prover realmente melhoria de entrega de serviço deles, então a gente entrega muita capacitação e tudo mais. Então a gente estimula bastante, a gente compartilha muito o conteúdo deles. A gente tem uma relação bastante horizontal, assim, com a geração de conteúdo espontânea, sabe? Eu acho que se blindar é impossível. Hoje a comunicação ela não é mais num caminho único, né? Num fluxo único. Ela é 360, ela acontece o tempo todo e de lugares que você às vezes nem imagina. Então,
Eu acho que ter a falsa sensação de controle é a pior coisa que uma pessoa sentada numa cadeira de marca pode fazer. Acho que você tem que abraçar o imprevisível, se cercar de bons parceiros e entender que quem constrói marca é a área da marca, mas quem monitora a marca é todo mundo. Então você precisa de muitos aliados. Então o time de vendas é um aliado, a família acaba sendo um aliado, porque qualquer pessoa que pegue um ruído numa comunicação, você não consegue evitar que isso aconteça, mas você pode ser talvez o primeiro a saber. Então, já que você não consegue evitar, você precisa pelo menos se cercar de muitos monitores, para além de um Ibope, para além do monitoramento formal, para você ter condições de reagir rápido, porque só reage quem sabe o que está acontecendo. Impossível não falar da IA, né? Assim, acho que pós-semana de Cannes e tudo mais, eu acho que a IA tá dominando. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado e entender onde que a IA vai conseguir potencializar a criatividade humana. Como que a gente usa a IA como ferramenta e não como fim. Porque eu acho que comunicação é sobre gente. E se você automatiza demais esse processo, se você automatiza demais a etapa criativa em que você define qual é a mensagem, como você vai falar e com quem você vai falar, a chance de perda ao longo desse funil é muito grande. Então eu acho que a gente está vendo uma mudança grande, assim, a gente está vivendo uma mudança grande de mercado em que a gente vai entender qual é a melhor maneira de trabalhar com a ferramenta de IA, seja ela qual for, agents e bots e tudo mais, como um aliado e como uma ferramenta que te ajuda a manter um monitoramento mais constante num cenário muito imprevisível, mas sem abrir mão do fator humano, sabe? Porque comunicação é sobre gente, você não tem como fazer isso com robô.